Hoje a nossa lição tem por título Igreja, comunidade acolhedora. Igreja, comunidade acolhedora. E quem escreveu essa lição fui eu, né? Então, assim, caiu exatamente para mim. Eu estava doido para ver o Pedro fazendo a exposição, o Gesto também, e aí acabou sobrando para mim. Então, vamos lá revisar aquilo que a gente estudou na preparação dessa lição. E é um tema bastante interessante, porque a gente vai tratar aqui sobre, né, o que faz de fato a igreja ser um lugar interessante, né? Eu lembro que antes de aceitar o Evangelho, eu ouvia muitos amigos meus dizendo o seguinte: olha, eu nunca vou ser crente, porque ser crente é agora aceitar um bocado de lei, fazer parte de uma igreja, de um lugar onde o pessoal fica de olho em você, e se você pisar na bola, você cometer algum pecado, algum deslize, então deu errado, e aí você está numa enrascada. Então, isso não é nada acolhedor, né, meus irmãos? Fazer parte de um lugar onde você sabe que pessoas vão estar olhando para você, para lhe julgar, e para dizer que os seus erros ali, você ficar, sem um consolo, sem uma boa notícia. Então isso não é nada agradável. Mas aí a gente vai tratar sobre esse tema aqui nessa noite, Igreja, Comunidade Acolhedora. E eu queria mais uma vez voltar com os irmãos lá para o texto básico, em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Eu acho que nesses 3 meses nós já lemos esse texto umas 3 ou 4 vezes, né? Isso, Pedro e Gerson, né? Porque o tema é sobre igreja, então esse texto é básico para a gente entender muita coisa do que é a igreja de Cristo Jesus e o que somos nós, né? Que somos a igreja. Então, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Vou copiar aqui para os irmãos poderem... Texto, Atos 2, 42 a 47. Então, igreja, comunidade acolhedora. Então, esse é o tema que nós iremos tratar nessa noite, tá ok? Então, diz assim a palavra do Senhor, para os irmãos entenderem aqui o que está acontecendo. Depois que o Espírito Santo desceu, né, e cumpriu-se a promessa de Cristo Jesus, que os discípulos receberiam poder ao Espírito Santo descer sobre eles, então o Espírito Santo começa a mover na igreja, e nesse mover do Espírito Santo na igreja, além das conversões, né, que agora passam a ser muita gente ouvindo o Evangelho que Cristo Jesus fez e vendo em Jesus o cumprimento da profecia messiânica, do Messias, o ungido que viria em nome do Senhor. Então, além das conversões, estava acontecendo uma comunidade, né, uma comunhão diferente entre os irmãos que foram alcançados pelo Espírito. E aí diz assim a palavra do Senhor. Aqui a gente vai ver algumas dessas marcas que ficam evidente naquela comunidade, quando o Espírito Santo assim passou ali a habitar e a mover o coração daqueles irmãos. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Pai, te pedimos nesse momento, ajuda-nos no entendimento da Tua palavra e dessa lição que aqui será ministrada. Te peço, seja com a vida dos meus irmãos, que nessa noite o Senhor, Pai, nos desperte a entender a essência, Senhor,
que atrai aqueles que estão nas trevas para a luz. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a amar, a perdoar e a evidenciar que somos de fato teus discípulos, teus seguidores. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de mim, abençoa-nos também, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Então, meus irmãos, aqui nós temos um texto, né, em que fica evidente aí essas marcas na igreja, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Diz o texto sagrado que o Espírito Santo movendo no coração da igreja, os irmãos, eles se desfaziam daquilo que possuíam a fim de socorrer os mais necessitados. Então estava lá alguém necessitado, não tinha o que comer, o que vestir, o que beber. Então aqueles que tinham mais posses, movidos pelo Espírito Santo, o que é que eles faziam? Eles vendiam, se desfaziam dos seus recursos, das suas propriedades, para abençoar a vida desses, de maneira que ali entre os irmãos existia aquele clima de corpo. Como é que funciona um corpo? Quando um dos membros do corpo adoece, todo o corpo trabalha para que aquele membro adoecido ele seja restaurado o mais rápido possível, não é assim? Se você tem lá uma unha cravada, né, ela não vai doer sozinha, todo o corpo vai sentir. E quando nós olhamos aqui para a igreja primitiva, nós percebemos aquilo que Paulo falou, que nós somos um corpo na prática, porque os irmãos tinham suas necessidades, mas essas necessidades não passavam insensíveis aos olhos e aos ouvidos dos irmãos. O irmão tinha necessidade, o outro ia lá e dizia: eu tenho condições, vou dar um jeito para colocar a feira na sua casa. O irmão está sem vestir, vamos providenciar uma roupa para ele. De maneira que, de fato, ali nós conseguimos ver as evidências desse organismo que é a igreja, que somos nós. De maneira que Paulo vai dizer que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com eles. Esse é o ideal que a palavra do Senhor nos traz. É um ideal que devemos buscar como igreja. E eu queria destacar para vocês, antes de irmos para a lição, o versículo 47, quando ele diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa igreja primitiva aqui não era uma igreja que as pessoas olhavam para ela e queriam passar de longe. Era uma igreja que a dinâmica entre os irmãos atraía a atenção daqueles que estavam de fora da igreja. Eu imagino aqueles que não conheciam a Cristo se perguntando: o que é que esse povo, o que é que move esse povo a agir como eles agem? Por que eles se preocupam tanto uns com os outros a ponto de venderem o que têm para abençoar a vida daquele que não tem? E isso, irmãos, trazia ali uma certa simpatia do povo em relação à igreja. Então a igreja, ela era uma igreja que contava com a simpatia daqueles que estavam ali fora dela. E é exatamente sobre esse tema aí, a igreja, uma comunidade acolhedora, que nós iremos tratar nessa noite. Observe agora a lição. No primeiro parágrafo eu coloquei aí para vocês uma ilustração que eu queria começar comentando ela, conversando um pouco sobre ela com vocês. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: João começou a frequentar as reuniões dos jovens da igreja. Em pouco tempo ele fez amizade e começou a sair com a mocidade para conversar e comer pizza. Já se sentia um cristão, né? Estava lá no meio da igreja, saindo para comer pizza, ele já se achava um cristão. Seu relacionamento com a mocidade parecia ir bem até o dia em que Maria perguntou: por que você fala tantos palavrões, João? Ele percebeu que não dava para conviver num grupo onde seus pecados seriam confrontados, e nunca mais apareceu na igreja. Eu queria que vocês, observando aqui essa história, como é que vocês julgam esse episódio? Como foi? Maria agiu corretamente com João? O problema está na fala de Maria ou o problema está no coração de João? Né? Isso aqui é uma história fictícia, mas eu queria ouvir vocês. Está lá João empolgado, vindo para a igreja, sai para a pizzaria e de repente ele solta lá um palavrão. Aí Maria diz: mas João, por que você fala tantos palavrões assim? Ela faz uma pergunta que João
na hora se sente confrontado e decide não mais ir à igreja. Eu pergunto a vocês, o problema, na visão de vocês, está no coração de João ou nas palavras de Maria? Quem quer falar? Por que, Eliane, você acha que está no coração de João? Confrontado, né? Isso. Ou seja, na sua ótica, o que João aqui aconteceu com João, João, na verdade, o que ele queria era permanecer crente, mas falando os palavrões dele, sem ter o seu pecado confrontado. E isso leva a crer que o problema está no coração de João, né? Diácono Marconi, você também. Uhum. Mas vocês acham que Maria aqui foi atrativa? Você acha que Maria, confrontando ali João nos palavrões dele, Maria atraiu João para a igreja? Não? De repente, né, aqui a gente não vê, mas de repente tenha sido uma humilhação pública, né? Ele se sentiu, poxa, ela falou isso na frente de todo mundo, né? E isso acabou levando João a não mais querer o convívio com a igreja, né? Então, alguém mais acredita assim? O que é que vocês acham? É Dilma? A parte, né? Talvez tenha havido essa humilhação pública, né? Que é algo bastante constrangedor, né? E aí, irmãos, como é que a gente pode continuar sendo fiéis ao Evangelho e termos diante de nós pessoas que são pecadoras e que vão pecar, vão continuar pecando, muitas vezes vão demorar até inclusive largar alguns pecados, e aí como é que a igreja vai ser atrativa se nós estamos convivendo com pecadores que precisamos confrontar os pecados dele? Aqui as irmãs colocaram um detalhe, né? Se foi publicamente, então o problema está claro aqui, né? Mas se foi, de repente, se Maria conversou com ele, só Maria e ele, então aqui o problema, né, toma outra direção, né? Alguém mais quer dar sua opinião? Diga, Marconi. Aham. Sei. Oxê. Eu esqueci essas coisas, a gente esquece essas coisas. Aham. Estou entendendo. E- Pois é. Diga, Rita. Né? João ainda, detalhe aqui, diz que ele se sentia um cristão, né? Ele se sentia, uma coisa é ele se sentir um cristão aos moldes dele, outra coisa é ele ser um crente de verdade, né? Aham. É. Pois é, a gente já falou aqui, se de fato o que Maria fez aqui foi algo público, né, o fato de Maria ter confrontado não é errado, mas publicamente se torna um problema, porque aí vem a questão do constrangimento. Mas vamos trabalhar com a suposição de que Maria chamou João e disse: João, vamos ali, só eu e você, eu quero conversar com você, eu preciso falar com você. Mas João não aceitou. João disse: eu não aceito, eu não quero isso, eu quero lá alguém no meu pé me apurriando, dizendo que eu não posso mais falar isso ou aquilo outro, né? Isso não tem nada demais. E aí, nessa situação, o que é que nós temos?
Nós temos aí um coração e nós temos as palavras de Maria, né? Eu espero que depois que a gente fizer aqui a exposição, a gente entenda muita coisa e a gente vai voltar a essa historinha lá no final do estudo, tá bom? Vamos lá? Da igreja visível. Olha aí, a teóloga Eliane, muito bem. Eliane está dizendo aqui que João só queria participar da igreja visível, ele não queria fazer parte da igreja invisível. E por quê? Porque a igreja invisível é a igreja dos eleitos, dos santos, daqueles que estão no processo de santificação, desejando a vida de Jesus, sendo dia após dia trabalhado, lapidado por Deus através do Espírito Santo de sua palavra, né? Muito bem, Eliane, viu? Muito boa a colocação. Foi, né? Olha aí, Jéssica. A Eliane lembrando aqui, foi você que deu o estudo. Então vejamos aí na lição, irmãos. Uma comunidade cristã acolhedora deve ter o Evangelho como base do seu crescimento. Então, aqui nessa introdução, o que é que nós já afirmamos e que é extremamente importante? Uma igreja que cresce de forma saudável é uma igreja que não pode prescindir do Evangelho. Então não adianta nós termos aqui 100, 200, 300, 400 membros, sei lá quantos membros for, mas a base dos nossos relacionamentos, da nossa comunidade, ser uma outra coisa que não é o Evangelho, que não é o que nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Se a coisa não for assim, Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, que é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, né? Ouviu as palavras dele, mas não colocou as palavras dele no fundamento. E aí o que é que acontece? Uma casa construída sobre a areia, ela cai, ela não está segura. Então uma igreja que cresce destituída do Evangelho, na base da publicidade e do marketing, como existe em muitos lugares por aí, onde o que atrai as pessoas é a publicidade e o marketing. Existe, por exemplo, igreja para as pessoas da alta sociedade, né? São igrejas lá onde os ricos frequentam, então os ricos estão lá frequentando, participando e tal, e aí às vezes o que acontece em muitos lugares como esse, é que os relacionamentos não estão fundamentados na palavra, mas no status social. Então ali é a igreja dos ricos, o que nos une é a nossa condição social, né? A nossa riqueza é que nos une, né? Então essa afinidade movida pela riqueza não é o que Jesus nos ensina para a igreja, porque a igreja está fundamentada não é no status social, não são também nos nossos gostos, né? Eu gosto disso, gosto daquilo outro, então eu gosto dessa igreja porque todo mundo gosta do que eu gosto. Não é isso que nos une, irmãos. O que nos une é o Evangelho. O fundamento, a base, deve ser o Evangelho. Pelo Evangelho de Cristo, nós somos edificados para a glória de Deus. Isso, inevitavelmente, nos leva a viver com pessoas que nos ensinam duas lições preciosas. Entendam bem isso. Quais são elas? Primeira, o perdão. Então, uma igreja edificada no Evangelho, uma comunidade edificada no Evangelho, ela vai ter o exercício do perdão constantemente entre ela. E por que isso vai acontecer? Porque você vai pisar no meu calo e eu vou pisar no seu calo. Porque a igreja não é perfeita, né? Não é perfeita. Então, você acha que a igreja tem perfeição, que o pastor é perfeito, você já se enganou, porque ninguém aqui é perfeito. E as nossas imperfeições, elas devem ser tratadas como? Com perdão, que nos faz crescer e nos faz amadurecer para a glória de Deus, a semelhança de Jesus, nosso Senhor. E o outro fator que não pode, outra lição que não pode deixar de haver numa igreja fundamentada no Evangelho, que está muito próximo uma coisa da outra, é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma comunidade, mesmo sendo pecadora, né, mesmo tendo pessoas em processo de aperfeiçoamento, de santificação, é uma igreja que precisa vivenciar essas duas lições. E o que é que nos ensina o Evangelho, se não isso? Olhar para o mais fraco, socorrer o mais fraco, exercitar o amor no cuidado daqueles que são mais fracos, né? Estendendo a mão a eles, socorrendo a eles nas suas necessidades.
Uma comunidade, meus irmãos, onde seus membros exercitam perdão e o amor, pode ser identificada como uma comunidade genuinamente cristã e, consequentemente, acolhedora. Aqui, Josélia, por favor. Então, essas duas lições são preciosas: perdão e amor. E aí, na exposição dessa lição, nós abordaremos 3 aspectos desse tema. Quais são eles? Primeiro, veremos alguns problemas que aparecem na igreja quando ela deseja ser acolhedora em detrimento da centralidade do Evangelho. Sabe aquela história, olha, a nossa igreja precisa atrair, as pessoas precisam ter desejo de participar das nossas reuniões, e até aí não tem nada demais. Mas desde que o Evangelho continue sendo pregado, genuinamente pregado, desde que o indivíduo que venha lá de fora para aqui entenda que é Cristo cabeça da igreja e que é Cristo quem norteia os nossos relacionamentos. Então não adianta fazer aí movimentos, fazer atividades, programações sem o Evangelho, né? Porque isso aí é um trabalho inútil. Além disso, também apresentaremos os 2 fatores que fazem a igreja cristã atraente, e eu já disse qual é. O que atrai o mundo é o que? O perdão e o amor. O mundo precisa ver em nós, em nossos relacionamentos, o exercício disso. E eu digo mais para vocês, como é terrível, irmãos, para o crescimento do Evangelho, quando um crente dá um mau testemunho lá fora, quando ele é ferido dentro da igreja. Em vez de resolver seus problemas dentro da igreja, ele vai lá para fora e vai dizer, olha, aquele irmão. Aí o incrédulo diz, oxe, mas vocês não fazem parte da mesma igreja? Vocês não são do mesmo corpo? Como é que o irmão, a irmã está dizendo isso aqui dele? Meu irmão, isso é um testemunho terrível, terrível. E eu digo, eu arrisco aqui, e eu tenho quase certeza, irmãos, que muitos filhos deixam de frequentar a igreja, porque a conversa que rola na hora da ceia, do almoço e da janta, é a vida do irmão da igreja. E aí, ele olha e na mesma hora, como é que ele diz? Ele diz, oxê, mas ele é da mesma igreja do irmão que ele está falando. Que amor é esse, né? Então percebam como repele quando não existe o amor e o perdão. Ao invés de falarmos o bem, procurarmos remediar aquilo que está nos afetando, às vezes conversamos coisas que levam os outros ao invés de quererem estar na igreja, nunca quererem estar aqui, nunca quererem estar no nosso meio. Eu vou lá para aquela igreja, o irmão lá que está há não sei quanto na igreja, quanto tempo na igreja, não consegue conviver com o outro, eu vou chegar lá. Eu vou não, está entendendo? Então, há muito disso, meus irmãos, e aí nós vamos ver esses 2 fatores em mais detalhes. E terceiro, aí, apontaremos os meios de Deus para fazer da igreja uma comunidade acolhedora. Então, são esses os 3 pontos que nós iremos tratar. E vamos começar, então, pelo problema. Então, qual é o problema quando nós falamos de acolhimento? Qual é o problema? Existe um problema. Vamos entender primeiro o que é acolher. Acolher é dar guarida àqueles que necessitam, né, disso, que necessitam de apoio, de cuidado, de atenção. Uma pessoa acolhedora é aquela pessoa que está com os braços abertos para você, quando você necessita, está passando por uma crise, está cabisbaixo, desanimado, está com alguma situação na sua vida que não está legal. Então a pessoa acolhedora, ela vai trazer você para junto de si, ela vai cuidar de você, ela vai ver as suas feridas e vai ver o que é que você precisa, o que é que você necessita, né? Então a igreja também deve ser assim. A igreja deve ser uma comunidade onde as pessoas devem olhar para nós e ver aqui um lugar para serem abraçadas. E isso é muito, muito bonito, né? Mas isso também pode nos levar a um perigo, e aqui está o problema, que é o perigo de querer acolher e nesse acolhimento prescindir, né? Colocar em segundo plano o Evangelho. Ou seja,
venham como vocês estão e permaneçam como vocês estão. Nenhum de nós aqui somos os mesmos depois daquele dia em que o Evangelho chegou até nós. Se alguém não mudou de lá para cá, precisa nascer de novo. Por quê? Porque o Evangelho, irmãos, ele nos faz nova criatura e nos coloca num processo de mudança. O crente de verdade que ouviu o Evangelho, que foi transformado pelo Evangelho, regenerado por Deus, ele olha para trás e diz: como eu sou diferente do que eu era. E ele olha para frente dizendo: como eu estou mais próximo de Cristo Jesus. Então, a igreja, ela não acolhe e nos deixa do mesmo jeito. E aqui a gente precisa entender uma coisa: qualquer igreja onde você vá e você permanece do mesmo jeito, não, sou assim, vou morrer assim e tal, pode duvidar do que ela está pregando, porque certamente não é o Evangelho. Não é o Evangelho, porque o Evangelho nos confronta. O Evangelho nos confronta. O Evangelho vai nos levar, nos mostrar princípios e vida que não é a vida que Deus quer para mim, que não é a vida que eu quero para mim, mas a vida que Deus quer para mim. E aí isso vai nos colocar em confronto. Então vejamos aqui, observe na lição aí, comunidades surgem a partir da concordância de um grupo acerca de um ponto. Então, há comunidades que surgem a partir da profissão, como por exemplo, um grupo de pescadores. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum o trabalho que eles realizam. Então, pescadores todos pescam, então existe essa afinidade entre eles. Comunidades surgem assim, por conta do trabalho, por conta do gosto, né? Eu gosto do Palmeiras, então surge lá a comunidade dos torcedores do Palmeiras, né? Eu gosto do Flamengo, surge a comunidade dos torcedores do Flamengo. Então essas afinidades nos unem, nos juntam, né? Então as comunidades, elas surgem assim, todos os participantes dela têm um interesse, né, em comum. Enquanto esse interesse se mantém, a comunidade existe. No dia que esse interesse se desfaz, a comunidade também se desfaz. Então, basicamente é assim que uma comunidade acontece. Com a igreja diferente? Não, a igreja também é uma comunidade, que quer dizer pessoas que compartilham de um pensamento em comum. E aí a gente tem que responder no nosso coração uma pergunta muito importante: o que é que tem nos unido como igreja? O que é que tem, qual é o fio que tem tecido as nossas vidas aqui entre nós? Que fio é esse? É os nossos gostos? É a nossa posição social? É o quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que deve ser o Evangelho, que é o Evangelho que nos une. E isso é tão sobrenatural, meus irmãos, que aqui nós temos pessoas de nível de escolaridade diferentes, nós temos doutores, nós temos pessoas que não têm uma formação completa, né? Nós temos pessoas que têm condições sociais, nós temos pessoas, né, mais necessitadas. Então, nós somos tecidos pelo Evangelho, o Evangelho nos une, faz uma comunidade de pessoas diferentes, né? De pessoas diferentes, mas que estão ali unidas por um só pensamento, e esse pensamento é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, essa igreja, essa comunidade, ela tem Cristo como seu centro, de tal maneira que todos que fazem parte dela são aperfeiçoados por Jesus. Porém, infelizmente, há muitas igrejas que tiraram Cristo do centro e passaram a construir suas comunidades sobre outros pontos de concordância. Outros pontos de concordância. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Tem igrejas aí onde as pessoas, elas vão para lá, né, por partilharem de uma perspectiva sobrenatural, de que ao chegar lá, determinadas coisas não naturais, como milagres, coisas extraordinárias vão acontecer. E todos eles têm isso em comum. Então eles se reúnem em torno desse pensamento. Embora cremos que Deus soberanamente Ele pode, querendo Ele fazer, Ele opera o sobrenatural, Ele realiza milagres, mas isso não é o fundamento da igreja. Isso não é o fio que tece, que nos une, né? Que nos une.
porque isso aí é secundário na fé. O mais importante é Cristo Jesus. Se não for Cristo nos unindo, o pensamento dele, o que ele nos ensina, então nós estamos construindo em outros fundamentos. E eu acho que vocês já devem ter visto por aí igrejas, comunidades, grupos que se reúnem, ditos cristãos, mas que Jesus não é o centro dessa unidade. Então, meus irmãos, fiquemos atentos com relação a isso, né? Para que não seja outra coisa senão Jesus a nos unir. E uma coisa impressionante é que quando Jesus nos une, Ele está trabalhando na nossa vida através de quem? Daquele que a gente senta aí do lado, no banco, né? A gente às vezes fica chateado, às vezes a gente está lá vendo a necessidade e Deus dizendo, é você que tem que fazer, ajude ele, cuide dele, ore por ele, converse com ele, e a gente vai então, irmãos, assim sendo tratados por Jesus. Meus irmãos, Paulo ele nos lembra que a igreja é diversa em seus membros. Vamos abrir nossas Bíblias aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Quem encontrou, por favor, leia em voz alta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Pode ler. Olha, a igreja tem membros diferentes, assim como um corpo tem membros diferentes, né? E todos esses membros diferentes, quando eles se unem, eles formam um corpo, né? A mão direita não é a mesma da esquerda, né? A orelha direita não é a mesma da esquerda, e são todas diferentes, mas quando se juntam, elas fazem o quê? Um corpo. Assim também é com a igreja. Você é membro do corpo, você é diferente do irmão e da irmã, né? Mas quando se unem em Cristo Jesus, você se transforma no corpo de Cristo Jesus, né? Isso aqui é uma metáfora, não é que você vai ser Jesus no sentido literal, mas no sentido de que o pensamento de Jesus está em você, e Cristo como cabeça desse corpo, é Ele quem faz o quê? Quem age através de nós, na manifestação da sua vontade aqui na terra. Então Paulo nos lembra disso, meus irmãos. Cada irmão que compõe a comunidade recebeu da parte de Deus um dom, e esse dom para a edificação do seu próximo. Isso é bênção de Deus, desde que o dom não tome o lugar de Cristo na igreja, porque também uma igreja reunida através de um dom está errada. Tinha lá, quando eu era seminarista aqui em um dos bairros aqui em João Pessoa, tinha um lugarzinho lá que, irmãos, as pessoas afluíam para lá, porque as pessoas queriam ouvir determinada irmã que tinha sempre uma palavra profética. E a irmã, né, ao que ela mostrava com a vida dela, mulher de Deus. Mas detalhe, as pessoas iam para ali e aquilo ali se transformou, foi crescendo, eu não sei que ponto está hoje, mas foi crescendo em torno e ao redor do quê? De um dom. De um dom. A irmã tem um dom, as pessoas acreditam que esse dom é um dom que traz revelação para a vida delas, e aí as pessoas se reúnem ali para ouvir o que aquela irmã tem para falar. Eu pergunto a vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve estar unida pelo um dom? Não, é Cristo, é o Evangelho quem une a igreja, porque um dom tem suas limitações. Vão aparecer coisas no meio da igreja que o exercício de um dom não vai resolver, né? É preciso que todos os dons sejam manifestados, e aí, né, Cristo Jesus, Ele se manifesta através dos dons entre nós, e assim nós vivemos a comunidade como Deus assim quer. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado. A igreja ela não pode crescer de forma saudável ao redor de um ministério de louvor, da ação social, nem mesmo do ensino, se Cristo não for o conteúdo de tudo isso. Então, vamos fazer uma igreja, a nossa igreja vai ser a igreja da ação social, nós vamos cuidar das pessoas de rua, nós vamos dar sopão, isso é bom e isso precisa ser feito, isso deve ser feito. Agora a igreja não pode crescer, se desenvolver ao redor disso, porque não é isso que sustenta a igreja, meus irmãos, é Cristo quem sustenta. A igreja ela deve crescer a partir de Cristo, assim como uma casa que se edifica a partir de seu alicerce.
Cristo é o fundamento, a rocha sobre a qual a comunidade de Deus cresce inabalável. E aí, lá em Mateus 7, versículo 24 e 25, não precisam ler, mas vocês devem lembrar lá da metáfora, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu e edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o insensato, aquele que ouve e não pratica, né? Aquele que escuta o que Jesus ensina, mas a sua vida não é mudada nem transformada por isso, é como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia, e ela vai ruir, e ela vai cair. Irmãos, o desejo de ver a igreja crescendo a todo custo tem gerado sérios problemas. Eu trouxe aqui 2 problemas. O primeiro deles, vejam aí, por favor, alguém leia a letra A. Qual é o primeiro problema? Alguém lê aí na revista? Ponto 1, letra A. Pode ler? Em negrito aí. Vocês estão... Rebanhos em clientes, ou seja, quem quer fazer com que a igreja cresça a todo custo, passa a tratar agora as ovelhas, não mais como ovelhas, mas como clientes. Se você chega numa loja, você vai receber um tratamento VIP, né? Isso também vai depender de uma coisa, como você vai estar vestido, a percepção que você vai passar, porque se você chegar lá todo maltrapilho, vão querer enxotar você da loja, né? Tem tudo isso aí, mas vamos aqui considerar uma loja aí que olha para mim, para você e vai vender algum produto. Então, a primeira coisa deixa eu ver qual é a necessidade desse cliente, né? Deixa eu ver como é que eu posso atender a necessidade dele, é o marketing da coisa. Então, existe uma necessidade, eu tenho um produto e eu vou dar o produto de acordo com as necessidades e também com os desejos do cliente. Não é assim que funciona? Não é essa relação que acontece? E o cliente, quando chega lá na loja, ele leva tudo da loja? Não, ele olha para a loja e ele só vai levar aquilo que ele quer, aquilo que agradou a ele. Não é assim que acontece? O patrão, ele tenta agradar o cliente, dando ao cliente o que o cliente deseja, e o cliente chega na loja esperando e levando, querendo levar só aquilo que ele quer, e não aquilo que o patrão quer dar. Então, essa relação, meus irmãos, essa mentalidade, que é uma maneira de ver, né? De perceber as pessoas, acaba se infiltrando na igreja, quando muitos querem fazer a igreja crescer a todo custo. E aí os membros da igreja se transformam em números, onde eu preciso saber quantos membros participaram do culto hoje, para que eu possa ver como é que eu posso alavancar isso, né? Como é que eu posso fazer esse número crescer. E como é que eu posso? Eu tenho que fazer o quê? Campanhas publicitárias, eu tenho que ser mais atrativo, eu tenho que oferecer um ambiente que as pessoas se sintam melhor, eu preciso fazer uma pesquisa aqui e dizer, olha, o que é que você quer ouvir? Que tipo de mensagem você quer? Aí você coloca lá, eu quero uma mensagem que fale de conforto, eu quero uma mensagem que fale sobre família, e aí você começa a botar lá uma série de coisas que você deseja, né? E aí aquele pastor que não é mais pastor, ele agora é um vendedor para você, ele vai dar aquilo que você quer. Então, irmãos, essa mentalidade se infiltra na igreja, quando o desejo de querer fazer a igreja crescer a todo custo toma frente. E nós não podemos, né, uma vez que olhamos para a Bíblia, nós não podemos concordar com isso e nem aceitar. Se fosse para fazer a igreja crescer na base do marketing, né, a gente tinha muitas estratégias, né? Se fosse para fazer a igreja crescer no que eu posso fazer das minhas estratégias, aí, meus irmãos, não tem nada de Deus, é eu quem faço a igreja crescer, e não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Quem é que faz a mensagem de Pedro ressoar nos corações a ponto de aproximadamente 3.000 pessoas se converterem à mensagem do Evangelho? É a estratégia de Pedro? É o que Pedro pregou lá depois do Pentecostes? Não, foi o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo usando a palavra para falar ao coração daqueles que estavam ouvindo aquilo que Pedro estava comunicando. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, e eu digo mais a vocês que estão aí sentados, cuidado para não demandar isso do pastor.
Porque pastor não é empregado de vocês, e vocês não são clientes de pastor, vocês são ovelhas de pastor, né? E vocês devem ter um pastor de vocês, né? Um pastor que cuide, que alimente vocês na palavra, que cumpra o seu ministério. Aí você pergunta, e qual é o ministério do pastor? Abra aí Atos, capítulo 6, versículo 4, por favor, Atos 6, 4. E outro irmão já abra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Pode ler, minha irmã. O que é que os apóstolos entenderam muito bem aí? Qual é a prioridade do ministério deles? O ministério da palavra e da oração. Ah, é pastor, não prega a palavra. Ah, é pastor, mas não ora pelas necessidades da sua comunidade. Está numa enrascada. Não é pastor não, irmãos. Está enganando vocês. Então, é muito clara a palavra do Senhor quando mostra quais são as principais atividades que um pastor precisa desenvolver: pregação da palavra e oração. Veja o que Paulo diz a Timóteo, lembrando que Timóteo é um jovem, né, num ministério pastoral, e o que é que ele diz aí? 2 Timóteo 2,15. Obreiro que não tem de que se envergonhar, reputação, bom testemunho, que maneja bem a palavra. Pastor que não sabe, você diz, pastor, eu estou precisando de uma orientação na palavra sobre isso, e o pastor não consegue manusear a palavra de Deus, não sabe o que é a palavra, onde buscar ali a instrução para a ovelha. Está complicada a vida dele, está complicado, meus irmãos. Então, primeiro problema, pastores acabam transformando rebanhos em clientes. Segundo problema, alguém lê aí na revista B, por favor. Ou seja, se transformaram em associações. Por quê? Porque elas estão colocando uma outra coisa no centro delas, que não é Jesus, que não é o Evangelho. Elas estão crescendo em torno de outras coisas que não é Jesus Cristo. E lamentavelmente, há muitos casos assim. Quando a igreja ela cresce, irmãos, a partir do perdão e do amor de Cristo, ela se distingue das associações dos homens, porque elas passam a crescer de forma sobrenatural. Sobrenatural. O que isso quer dizer? Vamos entender aqui. Naturalmente, irmãos, naturalmente, quando alguém machuca você, faz algo que lhe entristece bastante, naturalmente, qual é o seu desejo? Seu desejo é, eu não quero mais conversar com essa pessoa, estou muito machucado, vou me distanciar dele, vou me distanciar dela, eu vou resolver o meu problema me isolando dessa pessoa. É assim que naturalmente você e eu agimos. Meu coração não é diferente do seu nesse sentido não. A gente pensa isso, a gente não quer conviver, naturalmente é isso que acontece. Agora, a partir do momento que a gente faz parte da igreja de Cristo Jesus, algo de sobrenatural acontece, e aí aquela pessoa que nos machuca, que nos chateia, que nos entristeceu bastante, o que é que a gente faz agora? A gente se distancia dela? Irmãos? A gente vai procurar uma maneira de trazer ela para junto de nós, de liberar o perdão, de dizer, olha meu irmão, eu me chateei, mas me perdoe. Me perdoe. Por que isso acontece, irmãos? Porque a igreja, ela não é uma associação onde as coisas são regidas naturalmente. Há algo de sobrenatural no nosso meio. E há algo de sobrenatural quando essas coisas acontecem. Eu estou aqui só citando um exemplo, mas coisas como essas acontecem e você está lá ao lado da pessoa que você naturalmente deveria enxotar ela para longe de você. Então, é nesse momento que a gente vê o quê? A grande distinção que há entre a igreja de Cristo e uma associação. Mas existem muitas igrejas aí, ou abre aspas, né?
muitos lugares que se dizem igreja, onde o irmão se chateia com outro e diz assim: dá mais para eu viver aqui não, vou buscar outra igreja. É assim? Aí chega lá, o outro, alguém machuca ele, aí diz: não, aqui também não dá não, eu vou para outra igreja. Aí chega lá, ele descobre, para a decepção dele, que não há igreja perfeita, e aí ele diz: aqui também não dá, e deixa de ir para a igreja, fica em casa, assistindo culto pela internet, né? Não convivendo. Então, meus irmãos, quem pensa em fazer a igreja crescer a todo custo, acaba cometendo esse problema, caindo nesse problema, tornando a igreja em associação. Lembre-se sempre disso, irmãos, essa comunidade da gente aqui acontecem coisas sobrenaturais. Eu converso com alguns de vocês, às vezes eu percebo que digo: meu Deus, só Deus para sustentar essa irmã, esse irmão na igreja, só Deus para trazer esse irmão para ficar convivendo com a gente aqui, e eu louvo a Deus, porque é Deus mesmo, não é eu não. Eu não posso fazer nada não, eu digo: é Deus que faz, é Deus quem une, é Deus quem perdoa, é Deus quem move o coração para que a gente esteja mais junto uns dos outros, para que a gente tolere mais, para que a gente apoie o mais fraco. Então é Deus agindo no nosso meio, meus irmãos. Se isso não houver, a gente se transforma num clube, numa associação, e quem quer uma igreja onde não tenha que perdoar, nunca entendeu o que significa ser igreja de Cristo. Então, meus irmãos, esses são alguns problemas do acolhimento a todo custo. Vamos agora para o ponto 2. Alguém quer fazer alguma observação nesse primeiro ponto? Não? Vamos lá. Então vejamos agora como a comunidade dos primeiros discípulos evidenciavam esse acolhimento. E aí o perdão e o amor, eles são os fatores de acolhimento, né? Não se esqueçam disso. O mundo vai olhar para você e para mim, e o que é que o mundo vai esperar de mim e de você? O amor de Cristo. E esse amor sendo exercido através do perdão, que recebemos de Cristo Jesus e manifestamos para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Esses são os dois fatores de crescimento e de acolhimento. Primeiramente, vivendo o amor mútuo. Jesus, ele sentado à mesa com seus discípulos, olha nos olhos deles e diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês frequentarem uma igreja. É isso? Se vocês carregarem a Bíblia debaixo do braço, se vocês escutarem só música de crente. Não, diz o texto: se tiverem amor uns aos outros. Então, como é que a igreja é identificada com Cristo? Quando o amor está no meio dela. Uma igreja que acolhe a todo custo. Não, meu irmão, venha do jeito que você está. Aí chega lá, a fofoca rola solta, a maledicência também, né? Você sabe o que é a maledicência, né? Maledicência é o pecado de quem sempre que fala de alguém, fala só do lado mal, só fala a desgraça do outro, né? Nunca fala nada, só fala algo de ruim. É um pecado, a Bíblia chama isso de maledicência, né? Usar a língua de forma a denegrir, a infamar os outros com a língua, né? Então, meus irmãos, o mundo ele tem que ver isso em nós. É isso que diz João 13,35. Os discípulos de Cristo, eles estariam nas vilas, praças e cidades, e todos saberiam que Cristo estava com eles, se eles se amassem. Eles sinalizariam Cristo na maneira como falariam uns com os outros, pelo esforço que fariam para suprir as necessidades dos seus irmãos. Tudo isso é manifestação do amor. Amariam uns aos outros em palavras e atos, porque 1 João 3,17 diz o seguinte: se você vê seu irmão, né, sem ter o que comer e sem ter o que vestir, não chegue para ele e diga: meu irmão, eu vou orar por você. Se você tem com que vestir e tem como alimentar ele. João vai dizer: não amemos só de palavras, mas de verdade, de fato. E como é que isso acontece? Quando a gente supre as necessidades dos nossos irmãos. Então o irmão está lá numa situação dessa, se você quer exercer o amor, a oração é uma bênção, a gente tem que orar, mas você tendo como ajudar e você prefere orar, isso é hipocrisia, né? Você está escondendo ali, você não está exercendo o amor como Cristo quer que você exerça. Meus irmãos, era assim que a comunidade dos discípulos seria vista,
deveria ser vista pela comunidade, pelos de fora. Letra B, o amor era proporcional ao perdão recebido. Então, percebam primeiramente essa convivência de amor no meio da igreja. E aí, o exercício do amor era proporcional ao perdão recebido. E qual é o perdão que a igreja recebe? O perdão dos seus pecados. Às vezes, quando o meu coração quer racionalizar para mim, quer argumentar para mim mesmo, dizendo o seguinte: você não tem que perdoar ele ou ela por isso, não. Eu sempre acho que o meu pecado é grande demais, né? Que meu pecado não, a dor que eu estou sentindo é grande demais, logo eu não preciso perdoar. A gente sempre alega isso para o nosso próprio coração. Só que Deus, Ele nos perdoou, irmãos, por algo infinitamente maior do que aquilo que nós sofremos. Todo pecado contra Deus, cometido contra Deus, irmãos, merece uma pena infinita, porque Deus é infinito. Porque a pena é proporcional à reputação daquela pessoa que você feriu. Uma coisa é você me ferir, outra coisa é você ferir uma autoridade do nosso país. Se você ferir ele, as penas vão ser bem maiores. Sabe por quê? Porque ele tem uma posição maior do que a minha. Então, meus irmãos, imagine Deus. Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Deus infinito. Alguém que transgride e fere a Deus, no sentido de transgredir a vontade dEle, merece pena, a maior de todas as penas, que para nós é a morte. Mas Deus faz o quê? Ele nos perdoa, né? Como Ele vai nos mostrar lá naquela parábola lá, em que um indivíduo é levado para ser cobrado da sua conta. Ele devia lá não sei quantos talentos, e o outro devia lá uns denários, que eram centavos. E quando ele tem a sua dívida perdoada, qual era a dele? Minha dívida é grande, então eu vou perdoar também aqueles que têm uma dívida pequena, vai ser tranquilo, me perdoaram grande demais, eu vou perdoar agora a esses que me feriram um pouco. Mas aí ele pega e vai cobrar o denário. Consequentemente, o juiz se revolta, traz ele de volta, né, e coloca ele para sofrer a pena. Por quê? Porque ele não perdoou o pequeno, a coisa mínima, quando teve consciência do grande perdão que recebeu quando o rei perdoou lá uma dívida que ele não tinha condições de pagar. Então, quando a gente olha para o que Jesus fez na cruz do Calvário, nós devemos lembrar disso, meus irmãos. Jesus pagou lá um preço infinito pela nossa vida, né? Será que o irmão que pecou contra você não merece, não deve ser perdoado por você, que é uma dívida tão pequena em relação ao que Jesus fez por você? Então, irmãos, o amor dos discípulos era proporcional ao entendimento que eles tinham do perdão. Lá em Lucas capítulo 7, 47, nos mostra isso. Por favor, alguém abra e leia esse texto que é importante. Lucas 7, 47, pode ler? Pode ler, meus irmãos. Vocês estão meio cansados, é? Olha aí, né? Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se queremos amar mais, precisamos exercitar mais o perdão, a partir do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Aí, dois autores chamados Denver e Dunlop, eles dizem o seguinte: nosso amor é proporcional ao nosso entendimento de perdão. E como nosso perdão é sobrenatural, temos capacidade, como cristãos, de amar a Deus sobrenaturalmente. Os discípulos, por compreenderem o perdão que receberam de Deus, eram instigados a se amarem como Cristo os amou. Cristãos amam os seus inimigos, abrem mão de seus status e riquezas por amor a Deus. Quem naturalmente é capaz de fazer isso? Quem é que é capaz de fazer isso? Eu? Naturalmente não sou. É por isso que o conhecimento do amor de Deus nos leva a uma vida em comunidade fora do comum, uma comunidade sobrenatural, porque a gente vai precisar exercitar algo que naturalmente a gente não é capaz de fazer.
Uma comunidade biblicamente acolhedora deve estar pronta a vivenciar o amor. Ela não é uma comunidade de pessoas iguais. Esse fato nos diz muito da ação de Deus entre nós, pois na igreja pessoas de idade, sexo, temperamento, condições financeiras diferentes vivem em comunhão. Em Cristo todos se tornam um, né? Como Paulo vai dizer lá em Gálatas 3:28, né? Não há gentil, grego, judeu, todos nós somos um em Cristo Jesus. Isso é algo tremendo, né, meus irmãos? É isso que nos liga, é a liga que Deus colocou entre nós. As pessoas se sentem atraídas quando veem o amor de Deus entre nós. Uma igreja onde os membros se regozijam pela conquista de seus irmãos e se preocupam com o crescimento espiritual dos mais fracos, é uma igreja que atrai. É uma igreja que atrai. O discipulado, de fato, existe em seu meio, em uma igreja local, em que os crentes se comprometem uns com os outros, motivados pela obediência a Cristo. Há uma profundidade de compromisso que vitaliza a coragem para falar a verdade em amor. Olha aí a coisa aí aparecendo, né? Efésios 4, versículo 15. Por favor, leia esse texto aí. E lembrem da historinha lá de João e de Maria que a gente falou inicialmente, tá bom? Vejam aí, por favor. Alguém lê? 4:15. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ou seja, a gente precisa falar a verdade em amor para que haja esse crescimento. Então, meus irmãos, é muito importante que o confronto apareça, que o confronto exista no meio da igreja, para que a gente se desenvolva. Mas aí, por fim, para a gente encerrar, como Deus nos capacita então a viver como comunidade acolhedora? Então vejamos aqui essa capacitação de Deus, que Deus nos dá. Até aqui nós vimos o perigo, que é atrair pessoas para o convívio da igreja sem Cristo, né? E sem que Cristo esteja no centro da comunidade. O resultado são líderes que tentam fazer os crentes crescerem por meio de estratégias humanas. Igrejas se tornam acolhedoras pela graça de Deus, se tornam acolhedoras pela graça de Deus. Daí precisamos ter em mente algumas verdades ao trabalhar para tornar nossa comunidade, nossa igreja acolhedora. Primeira delas, alguém leia? Letra A. Primeira coisa que precisamos entender para que a nossa igreja ela seja de fato acolhedora e cresça, é Deus quem transforma o coração, não é o pastor, não é você, não é o condicionamento que você dá. E aqui eu abro um parênteses para nós que temos filhos. Às vezes nós estamos condicionando nossos filhos à igreja, né? E eles nunca nasceram de novo, eles só estão condicionados. Eles sabem que na quarta-feira tem culto e doutrina, então quarta-feira eu vou com papai e mamãe para a igreja. Domingo, sábado, escola bíblica, vou para a escola bíblica. Domingo, vou para a igreja porque é culto solene às 6 horas, vou lá. E aí, esse ciclo semanal, e ele está o quê? Habituado e condicionado a vir à igreja. E às vezes a gente acha, poxa, ele está condicionado, então ele já aceitou Jesus e o coração dele continua, né, amando outras coisas, ou nunca ouviu falar de Jesus. Então a gente tem que ter o cuidado para irmos mais profundo no coração dos nossos filhos, perguntar a eles. Eu já perguntei lá em casa, né, a Caleb e Mariana, que já estão um pouquinho mais vividos, né, eu perguntei a eles se eles já entenderam o que era que eles estão fazendo aqui na igreja, né, e aí graças a Deus até esse momento eles têm dado sinais de que realmente entenderam, que estão aqui porque amam a Jesus, porque é aqui que Jesus vai fortalecer eles na caminhada que Deus tem para a vida deles. Então a gente precisa fazer essa sondagem dos nossos filhos para que eles não estejam apenas condicionados. E aí também não podemos cair no engano de achar que trazendo pessoas para a igreja e condicionando elas aqui está havendo transformação. A transformação quem opera é Deus no coração do homem. É Deus que transforma o coração de pedra em coração
de carne. Isso quer dizer o que em termos práticos? É Deus que faz o homem abominar o pecado e amar as virtudes de Deus, a santidade de Deus. Eu não tenho condições de fazer isso, só Deus. E Deus faz isso como? Por meio da palavra. A palavra é pregada, ele entende, o evangelho faz com que o Espírito faz com que ele entenda o evangelho e ele responda esse evangelho com vida, com transformação de vida. Segunda coisa, por favor, segunda verdade que a gente precisa entender para que a igreja cresça como acolhedora. Letra B, pode ler, por favor. Pode ler, meus irmãos. Isso. O perdão e o amor sobrenatural é para quem, irmãos? Para aqueles que nasceram de novo, os regenerados. Não adianta esperar que uma mangueira dê jaca. Né, irmã Elizabeth? Imagina a senhora lá no sítio da senhora e esperando uma jaca nascer num pé de manga. Não vai dar certo. Na mangueira tem o quê? Tem manga, né? E por que que as coisas são assim? Porque a natureza da mangueira, dá o fruto manga, né? Então, quando nós falamos aqui de um perdão e um amor sobrenatural na igreja, nós precisamos entender que isso aí, a gente está falando para quem nasceu de novo. Lembra do joio e do trigo? Vai ter no meio do reino o joio e vai ter o trigo também lá, né? Mas quem é que vai perdoar? Quem é que vai amar como Cristo amou? Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo. O joio vai ser um empecilho, é verdade. O joio muitas vezes vai aparecer para enganar a gente, mas a gente precisa entender que o amor e o perdão é para regenerado, para que a igreja de fato evidencie o sobrenatural entre nós. É os regenerados que precisam estar compromissados com o evangelho e vivendo aquilo que Jesus requer. E por fim, para encerrar, por favor, alguém lê o ponto C? A teologia precede a prática, ou seja, o conhecimento do perdão produz um amor nos corações. Então, aquilo que a gente tem conhecido na palavra e do evangelho deve nos levar ao quê? A ação. Aí você diz: pastor, mas eu conheço tanta gente que conhece a Bíblia, que conhece teologia, mas que não consegue perdoar, tem um coração tão duro, amargurado. Aí é porque, como diz aqui os escritores Devem do Lope, eles dizem o seguinte, observe o último textozinho, diz assim: se alguém está envolvido em teologia e não em amar os outros, o problema não é que ele gasta muito tempo aprendendo sobre Deus, é que ele nunca levou ao coração o que aprendeu. Em outras palavras, está na mente. Ele vem para a escola bíblica, aprende aqui, conseguiu discernir o que o pastor falou, mas não levou para a vontade dele, para o centro das decisões dele. E aí, quando o conhecimento não desce para o coração, a gente não exerce, a gente não muda, a gente vai para casa sendo o mesmo iracundo e iracunda que a gente sempre foi. A gente vai para casa amando os pecados que a gente sempre amou, porque a palavra não desceu ao coração. Então, meus irmãos, teologia precede a prática. Teologia nos dá o conhecimento da vontade de Deus e a gente precisa vivenciar essa vontade de Deus em nós. Amém? Então, para a gente encerrar, meus irmãos, por quais motivos você acha que João foi atraído pela comunidade? Né? João, ele chegou naquela igreja, ele começou a conviver com aqueles jovens. O que é que vocês acham? Será que João foi atraído pelo amor, por alguma coisa ali naquela igreja? Alguma coisa atraiu ele? O que é que vocês acham que atraiu João ali? A convivência, né? O que, Sérgio, você falou? Foi o que, homem? Maria, sim. Pode ter sido Maria também. Pode ter sido Maria que atraiu João, né?
Mas pelo que a história pequenininha aqui, quem sabe não tenha sido aquela convivência amorosa dos irmãos na pizzaria, né? Quem sabe não tenha sido aquele papo entre os irmãos conversando, sorrindo, rindo, né? Aquela conversa de uns para com os outros, mostrando cuidado uns pelos outros. Só que o que João não percebeu foi que quando ele entrou nesse grupo, esse grupo tinha alguém que estava de olho na vida dele, né? Alguém que, pela dinâmica do grupo, percebeu que se ele quisesse entrar no grupo, ele teria que aceitar as normas do grupo, né? E dentre essas normas, ele teria que questionar aquilo que ele falava, os seus palavrões, aquilo que não era de acordo com aquele grupo. Então, assim, aqui possivelmente, né, vamos pensar assim de forma positiva, que o que atraiu de fato João tenha sido a evidência daquele convívio entre os irmãos, entre aquela juventude que ia à pizzaria, comer pizza, trocar uma conversinha ali e talvez conversar um com o outro, cuidando das suas necessidades. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que essa lição nos dê uma luz para que a gente se transforme cada vez mais numa comunidade acolhedora. Eu fico muito grato a Deus quando eu escuto pessoas que nos visitam dizendo o seguinte: eu me sinto muito bem aqui entre vocês. E às vezes pessoas que não são do nosso meio, que nos visitam aqui, outras pessoas que são até de outras igrejas, inclusive igrejas que não comungam da mesma fé que nós, que chegam aqui e dizem: eu me sinto muito bem aqui. Só que talvez não saibam eles que cedo ou tarde, na convivência conosco, eles vão ser confrontados, né? Mas pela palavra. A palavra vai ser confrontadora para eles, né? Então, irmãos, que Deus nos ajude e nos dê sabedoria, né? Que a gente também venha aprender, quem sabe aqui a partir dessa conjectura aí que foi feita, né? De repente a exposição de João, né? Ali a gente também vem aprender que não é esse o caminho do amor, né? Não é assim que a gente vai exercer o perdão e o amor que Cristo nos ensina. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Amém? Vocês estão tudo olhando assim para mim com umas caras de cansaço. Amém, meus irmãos. Deus abençoe então, vocês que estão em casa também, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Meus irmãos, amanhã nós teremos o nosso culto solene. Peço aos irmãos que os irmãos estejam aqui, né, façam um esforço para estar juntos, compartilhando da palavra. Então, hoje nós temos aqui matriculados 67, presentes 33, ausentes 34 e visitantes, nós temos um visitante aqui nessa noite, ok? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando esse momento. Outra coisa, irmãos, é bom que vocês leiam a lição em casa antes de vir para a escola bíblica. Sabe por quê? Porque se vocês lerem em casa e as dúvidas, lerem querendo aprender e querendo questionar ali algumas coisas, vocês vão chegar aqui e vai ser bem mais interessante para a gente aprofundar com os professores. Então os irmãos estudam em casa, venham, de repente anota lá no papelzinho aquilo que você não entendeu, que você queria entender um pouco mais, o que você concorda, o que você não concorda, e aí a gente vai aprofundando aqui as nossas lições, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por aquilo que ouvimos da tua parte. Queremos te pedir, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja acolhedora, não a todo custo, Senhor, mas uma igreja que acolha, Deus, baseada no teu evangelho, baseada naquilo que o Senhor nos ensina e exercendo, Deus, o perdão e o amor como o Senhor assim exerceu para conosco. Abençoa cada um dos meus irmãos, coloque em seus corações esta lição e que eles saibam, Deus, como exercitar aquilo que aprenderam. Te peço assim, recebe a nossa gratidão nessa noite, leva-nos agora em segurança para os nossos lares, que amanhã, Senhor, nós estejamos aqui com o nosso coração inclinado à adoração, inclinado ao culto a Ti. Eu te oro assim, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém.